Ser forte emocionalmente não é algo que nasce com a gente. É algo que aprendemos, um passo de cada vez. A vida pode ser imprevisível e cheia de desafios, mas são nossas escolhas que determinam quem nos tornamos. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força vem de dentro, da forma como lidamos com a vida e seguimos firmes, mesmo quando tudo parece estar contra nós. Neste vídeo, vou compartilhar 9 lições simples, mas poderosas, para quem precisa se fortalecer emocionalmente e viver de forma mais autêntica. São ideias que resistiram ao tempo e podem ajudar você a encontrar clareza, coragem e o equilíbrio que tanto procura. Só antes de continuarmos, se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e ative as notificações. Vamos começar. 1. Comece a se comprometer com você mesmo. Você conhece a história do pastor mentiroso e o lobo? Ela vai muito além de uma simples fábula infantil. É um reflexo direto de nossas vidas, especialmente das consequências de quebrar promessas, principalmente as que fazemos a nós mesmos. O pastor, cansado da mesmice de vigiar o rebanho, decidiu pregar uma peça nos aldeões. Ele gritou, "Lobo, lobo!" e se divertiu com o desespero deles ao acreditarem no perigo. A brincadeira funcionou por um tempo, mas como toda mentira não durou. Porém, quando o lobo apareceu de verdade, o pastor gritou por ajuda, mas ninguém veio. Com isso, ele não perdeu apenas o rebanho, perdeu algo ainda mais valioso, a confiança de todos. Essa história não é só sobre mentir para os outros, é um retrato do que acontece quando mentimos para nós mesmos. Pense, quantas vezes você prometeu fazer algo que realmente importa, seja mudar um hábito, cuidar da sua saúde, ou ter mais controle sobre suas emoções, e quantas vezes desistiu no primeiro obstáculo? Na hora pode parecer algo pequeno, mas a cada promessa quebrada, um pedaço da nossa autoconfiança se despedaça. Não é só uma tarefa ou um compromisso não cumpridos. É um sinal silencioso de que nossos objetivos não são prioridade. E se você não prioriza seus próprios objetivos, como pode acreditar que conseguirá enfrentar os grandes desafios da vida? A confiança que se perde não é só a dos outros, mas a sua própria. Ter força emocional não significa nunca falhar, mas sim se levantar após cada queda e cumprir aquilo que prometeu, apesar das dificuldades. Honrar as promessas que fazemos a nós mesmos é um ato de respeito. Respeito pela pessoa que somos hoje, pela pessoa que queremos nos tornar e pela vida que estamos construindo. Cada promessa cumprida, por menor que pareça, é uma prova de que estamos do nosso lado, de que somos dignos da nossa própria confiança. E aqui está o segredo mais transformador. Quando começamos a honrar nossa palavra, algo dentro de nós muda. Aquela voz interna que antes duvidava começa a nos encorajar, porque sabe que vamos cumprir. E essa mudança nos conecta com uma força interior que sempre esteve lá, esperando ser descoberta. Não importa o tamanho da promessa, cumpra. Não por obrigação, mas por amor próprio. Porque no fim, a pessoa que mais precisa acreditar em você é você mesmo. Quando você honra sua palavra, o mundo percebe. E mais importante, você percebe. É nesse momento que você para de andar em círculos e começa a construir uma vida que reflete quem você realmente é. 2. Escolha a aceitação ou ressentimento. Quando a vida te surpreende com algo inesperado, as opções são claras: aceitar e seguir em frente, ou alimentar o ressentimento e ficar preso ao que não pode ser mudado. Você não pode controlar tudo o que acontece, mas pode decidir como isso vai te transformar. O que realmente nos desequilibra não são os acontecimentos em si, mas a forma como os interpretamos. Não é o que acontece, mas a história que contamos para nós mesmos sobre o que aconteceu. Pense em algo simples, como uma xícara favorita no trabalho. Ela não é só uma xícara, é parte do seu ritual, do seu conforto diário. E um dia, ela quebra. Algo tão pequeno parece desmoronar sua rotina. O café já não tem o mesmo gosto, e você sente o peso dessa perda. Nesse momento, você tem 2 escolhas. Pode se agarrar à raiva, culpar quem a quebrou e lamentar pelo ocorrido. Ou pode olhar a situação com clareza. Era apenas uma xícara. Por mais que fosse sua xícara favorita, ela já não existe mais. Ficar preso ao que não pode ser mudado é como tentar remar contra a correnteza. Você só se cansa e não sai do lugar. Pode parecer um exemplo simples ou até besta, afinal,
é só uma xícara. Mas na vida, quantas vezes não reagimos da mesma forma? Quantas vezes dramatizamos pequenas coisas, as transformando em imensos problemas? A mente faz isso o tempo todo, criando tempestade em copo d'água. Mas a verdade é que a maior parte das nossas angústias não vem do que aconteceu, e sim do significado que atribuímos aos fatos. Por isso, quando algo acontecer em sua vida, se pergunte se a situação em questão merece o peso que você está dando a ela. Ou será que é mais uma chance de praticar o desapego e enxergar as coisas como realmente são? O mundo não gira em torno do que queremos. Pessoas não agem como imaginamos. Na maioria do tempo, nossas expectativas não são atendidas. Objetos se quebram, planos falham, relacionamentos e amizades terminam, e a vida continua. Você pode lutar contra isso ou aceitar o que não pode ser mudado. Aceitar não é desistir. É entender que resistir ao inevitável só gera sofrimento. Aceitação é liberdade. É o poder de deixar o que pesa e se abrir para o que importa. Quando aceitamos as coisas como elas são, deixamos de carregar ressentimentos inúteis, deixamos de travar batalhas contra a vida. E fazendo isso, focamos no que realmente merece nossa energia e atenção. Para os estoicos, o que nos machuca não é o fato em si, é a nossa resistência às situações. Aceite, solte o que não pode ser controlado. Escolha viver com leveza, sem o peso do que já passou. Isso não é fraqueza, é a maior prova de força emocional. E se esse vídeo está te ajudando de alguma maneira, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Aproveite também para contar sua história nos comentários. 3. Sua energia mental e emocional é limitada. Pense no seu dia como uma carteira cheia de moedas douradas. Cada moeda é um pedaço da sua energia, sua capacidade de agir, pensar e sentir. Agora imagine, toda decisão que você toma, cada preocupação ou momento de estresse, custa uma dessas moedas. Muitas vezes gastamos essas moedas de forma automática, sem perceber para onde elas estão indo. Isso me lembra uma história de uma colega de trabalho. Ela gastava boa parte de sua energia tentando agradar um chefe impossível de satisfazer. Ela revisava e-mails 5 vezes, fazia hora extra sem necessidade e até levava café, na esperança de conseguir um mínimo de reconhecimento. E sempre recebia em troca a indiferença. No final do dia, ela voltava para casa exausta, sem energia para ela mesma ou para a família. Suas moedas acabavam antes que o dia terminasse, e o vazio que sobrava era irreparável. Agora pense no que você faz diariamente. Quantas moedas você gasta revivendo um erro do passado que não pode ser desfeito, ou se comparando com influenciadores que parecem ter a vida perfeita na rede social? Toda vez que você tenta mudar alguém que não quer mudar, ou controlar situações que estão além do seu alcance, mais uma moeda vai embora. Esses gastos, embora pareçam pequenos, se acumulam. É como uma torneira pingando. No início você mal percebe, mas com o tempo seu reservatório se esgota. Reclamar do trânsito, disparar críticas ou guardar mágoas, são esses pequenos vazamentos que drenam sua energia emocional. Mas aqui está a questão. Você pode mudar isso, assim como minha colega mudou. Depois de muito desgaste, ela finalmente percebeu que suas moedas eram preciosas demais para serem gastas tentando agradar alguém que não a valorizava. Então, tomou uma decisão. Começou a investir essa energia nela mesma. Em vez de fazer hora extra sem necessidade, ela usou aquele tempo extra para fazer um curso que sempre quis, mas nunca encontrava tempo. Ela decidiu investir na própria evolução. E sabe o que aconteceu? Ela foi promovida para um cargo onde seu esforço, enfim, é reconhecido. A energia que você investe em si mesmo nunca é desperdiçada. Pelo contrário, ela constrói um futuro mais forte e resiliente. Você pode fazer o mesmo. Imagine investir sua energia em coisas que realmente importam, como alcançar um sonho, fortalecer um relacionamento ou simplesmente cuidar do seu bem-estar. Cada moeda que você utiliza para construir algo dentro de você gera um retorno duradouro. Se você quer ter um emocional forte, precisa entender o quanto sua energia é valiosa e limitada. Isso te fará pensar 2 vezes antes de gastar suas moedas com o que não traz retorno. Aprenda a dizer não ao que te suga e não te dá retorno, e sim ao que te faz crescer. A força emocional não está em fazer tudo, mas em priorizar o que realmente importa. 4.
Construa seu próprio valor. Imagine uma árvore. Ela não depende do vento para ficar de pé, nem da aprovação do sol para crescer. Suas raízes profundas garantem sua força, independentemente das condições externas. Assim deve ser o seu valor, algo sólido, que vem de dentro, não das opiniões ou da admiração dos outros. A verdadeira força é invisível para os olhos. Ela está nas raízes que você cultiva dentro de si. Se você deseja ter um emocional forte, precisa aceitar que nem todos que te amam vão concordar com suas ideias ou decisões. Mas sua liberdade está em compreender que sua autoconfiança não nasce dessa admiração ou de algo externo. Ela é construída por meio do seu caráter, das escolhas que você faz todos os dias. Para os estoicos, relacionamentos, sucesso ou aplausos podem desaparecer, mas o que você constrói dentro de si mesmo é permanente. Pense em alguém que se destacou em sua área. Um artista, um cientista ou um empreendedor. Essas pessoas não alcançaram grandes feitos esperando que todos ao seu redor as apoiassem. Na verdade, muitos enfrentaram críticas ferozes e descrença. O que os manteve firmes foi a certeza de que seu valor não estava na aceitação dos outros, mas no esforço genuíno e na paixão que colocaram no que faziam. Agora, olhe para sua própria vida. Quantas vezes você hesitou por medo do que os outros poderiam pensar? Ou abandonou um sonho importante com medo de ser desaprovado? Chega um momento em que você precisa decidir crescer. Como dizia Michel de Montaigne, a maior coisa do mundo é saber ser você mesmo. É nesse alinhamento entre suas ações e quem você realmente é que nasce a verdadeira força. Construa seu mérito com base no que importa para você. Invista no que ama. Desempenhe seus papéis com integridade e viva em paz com sua essência. O respeito mais importante que você pode conquistar é o respeito por si mesmo. Sua verdadeira felicidade não virá do que os outros pensam de você, mas da tranquilidade de saber que está vivendo de acordo com seus valores mais profundos. Seja a fonte do seu próprio valor. Porque, no final do dia, quem você é para si mesmo será sempre mais importante do que quem você é para os outros. Se você quer aprender mais sobre autocontrole e desenvolvimento pessoal, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. 5. O como é mais importante. Na correria do dia a dia, é fácil cair na armadilha de medir nossa vida apenas pelo que fazemos, as tarefas concluídas, os nossos compromissos ou os resultados alcançados. Mas a verdade é que o como fazemos essas coisas diz muito mais sobre nós do que qualquer lista de conquistas. Imagine a cena. Você acorda cedo, cansado da semana, e mesmo assim escolhe arrumar sua cama. Não porque alguém vai ver ou porque precisa cumprir uma obrigação, mas porque quer criar um pequeno oásis para si mesmo. Horas depois, quando volta para casa após um dia cheio, encontra essa cama arrumada, como se uma versão mais cuidadosa de você estivesse te dizendo: eu me importo com você. É um gesto simples, que qualquer um pode fazer, mas que carrega um significado profundo. A excelência não está apenas em grandes projetos ou metas distantes. Ela está nos pequenos gestos do dia a dia. Fazer um café da manhã com carinho, mesmo que seja só para você. Responder a um e-mail com calma, sem pressa, ou cumprimentar alguém com um sorriso verdadeiro. A qualidade da sua vida é moldada pela qualidade das suas ações, por menores que elas pareçam. Como Henry Thoreau disse, o preço de qualquer coisa é a quantidade de vida que você troca por ela. Quando você começa a prestar atenção no jeito que faz as coisas, algo dentro de você muda. Cada pequena ação deixa de ser apenas uma tarefa e se transforma em uma expressão de cuidado com você mesmo e com o mundo. Você percebe que o que realmente importa não é o resultado final, mas a maneira como você escolhe percorrer o caminho. Essa mentalidade vai além da força mental, é um ato de amor próprio. É escolher viver o momento presente no lugar da pressa, o cuidado no lugar do tanto faz. Cada escolha, por menor que pareça, molda não só o seu dia, mas a pessoa que você está se tornando. Isso não significa buscar a perfeição, mas aprender a viver com atenção. Atenção ao que você faz, escolhendo realizar cada coisa com vontade e significado. O jeito que você escolhe viver determina como você passa pela vida, até mesmo nas tarefas mais simples.
Para os estoicos, o autorrespeito começa honrando a si mesmo em cada dia e em cada ação. Como disse Marco Aurélio, não perca mais tempo discutindo sobre o que um bom homem deveria ser. Seja um. É essa intenção e dedicação que transformam a vida, não as tarefas em si, mas o propósito e o coração que você coloca em cada uma delas. 6. Use integralmente o que acontece com você. Você já passou por um momento tão difícil que achou que não conseguiria seguir em frente, mas de alguma forma encontrou força onde achava que não havia mais nada? E depois de superar, percebeu que era mais forte do que imaginava? Esses desafios não são apenas momentos de dor, eles são espelhos que refletem o que há de mais resiliente em nós. Cada obstáculo é uma oportunidade para descobrir recursos internos que muitas vezes ignoramos. Pense em uma dificuldade específica que você enfrentou. Talvez tenha sido uma perda dolorosa, um fracasso inesperado ou um período em que você se sentiu completamente perdido. Pense sobre o que isso ensinou sobre sua capacidade de persistir. Como o filósofo Emerson dizia, o que está atrás de nós e o que está à nossa frente são questões pequenas comparadas ao que está dentro de nós. Quando os problemas surgem, e eles sempre surgem, você tem duas escolhas: lamentar ou aprender. Pode parecer impossível no momento, mas cada problema carrega consigo a semente de uma solução e, mais importante, a chance de se tornar mais forte. Os estoicos acreditavam que o caráter não é moldado pela calmaria, mas pelas dificuldades. Imagine alguém que perde o emprego de repente. A dor da rejeição, a insegurança financeira e a humilhação inicial podem parecer insuportáveis. Mas em vez de se render, essa pessoa decide aprender uma nova habilidade ou perseguir um sonho antigo. Um ano depois, ao olhar para trás, essa mesma pessoa percebe que a perda foi, na verdade, o começo de algo maior. A verdadeira força surge quando paramos de nos perguntar: por que isso aconteceu comigo? E começamos a nos perguntar: o que posso fazer com isso? A primeira pergunta nos faz cair em um labirinto de questionamentos e reclamações, sobre o que muitas vezes não temos controle. A segunda pergunta nos ajuda a encarar a situação, além do que estamos sentindo no momento. Isso não significa ignorar a dor ou camuflar os problemas. Significa focar no que você pode controlar e usar sua experiência, por mais difícil que seja, para crescer e se tornar mais resiliente. Quando você faz isso, começa a ver a situação por novos ângulos. Como Marco Aurélio escreveu, inspirado por Platão, quando olhamos de cima, somos capazes de sair da nossa dor e enxergar além do problema. Se nos próximos dias você enfrentar os desafios da vida com essa mentalidade, perceberá que eles deixam de ser ameaças e se tornam fontes de crescimento. Sua tendência de ser levado pelas circunstâncias diminui, e no lugar disso, você assume o controle sobre suas respostas à vida. Os desafios que enfrentamos não nos definem, é a forma como os utilizamos que nos transforma. 7. Aqueles que se destacam são criticados. Quando decidimos mudar, especialmente para melhor, inevitavelmente encontramos resistência. Isso acontece porque as pessoas ao nosso redor se acostumam a nos tratar de acordo com nossas atitudes e comportamentos. Mudar é como reescrever o roteiro de uma peça que elas já decoraram. Isso exige que elas se adaptem novamente, o que pode gerar desconforto e, muitas vezes, críticas ou desencorajamento. Pense em um adolescente que foi rotulado como preguiçoso por anos. Ele passa os dias jogando videogame, sem se dedicar nos estudos ou a qualquer responsabilidade. Os pais já se acostumaram com essa dinâmica e, inconscientemente, podem até ter algum benefício nisso. Eles recebem atenção desabafando com amigos e familiares, ou se sentem mais úteis ajudando o filho que é tão dependente. Agora imagine que esse adolescente decide mudar. Ele começa a estudar, assume tarefas em casa e demonstra mais responsabilidade. Como os pais reagem? Muitas vezes com críticas disfarçadas de piadas. Quem é você e o que fez com meu filho? Ou até com frases que tentam trazê-lo de volta ao antigo padrão como: isso não vai durar, você nunca foi assim. Essa situação não é exclusiva da adolescência. Em qualquer fase da vida, ao tentar melhorar, você pode ouvir comentários como: pra que isso agora? Ou, tá querendo se mostrar? Essas críticas não surgem porque você está errado, mas porque sua evolução desafia as pessoas a enfrentarem suas próprias escolhas. Como dizia o filósofo Jean de La Bruyère,
As pessoas críticas são como cães que ladram para o que não conseguem entender. E sejamos sinceros, quantas vezes nós mesmos já criticamos alguém que decidiu mudar? Um amigo que começou a falar sobre finanças pessoais, então pensamos, vai virar especialista agora? Ou uma amiga que decidiu emagrecer e ouvimos, será que vai aguentar fazer dieta? Quando rimos ou criticamos, estamos reagindo ao desconforto que a mudança dos outros nos provoca, mais do que avaliando suas escolhas. Por isso, é crucial permanecer firme em suas decisões. A resistência inicial é inevitável, mas cabe a você decidir como vai reagir. Toda mudança significativa enfrenta críticas no começo, mas com o tempo, aqueles que duvidaram podem passar a admirar sua determinação. Não deixe que comentários passivo-agressivos ou opiniões mesquinhas te afastem do seu progresso. Lembre-se, o maior arrependimento é desistir de quem você pode se tornar, só para agradar quem não está pronto para aceitar sua evolução. Sua coragem para mudar inspira. Se você se mantiver firme, verá que as críticas podem se transformar em respeito e admiração. Afinal, a verdadeira força está em seguir o caminho que você sabe ser o melhor para si, independentemente do que os outros pensem. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe esse vídeo. Aproveite também para deixar o seu like e se inscrever no canal, assim você nos ajuda a alcançar mais pessoas. 8. Sua vontade está sempre sob seu poder. A vida nem sempre joga limpo. Problemas surgem, críticas aparecem, e às vezes parece que tudo conspira para te fazer parar. Mas existe algo que ninguém pode tirar de você, a sua vontade. Como dizia Henry Thoreau, o que você recebe ao alcançar seus objetivos não é tão importante quanto o que você se torna ao alcançá-los. Pense no exemplo de Stephen Hawking, o físico que ficou tetraplégico. Ele viveu grande parte da sua vida com uma doença que o limitava fisicamente de quase todas as formas. Não podia andar, falar ou se mover com liberdade, mas sua vontade permaneceu intacta. Ele escolheu não ser definido por sua condição. Em vez disso, revolucionou a ciência, nos oferecendo uma nova maneira de entender o universo. Não foi sorte, foi decisão. Agora olhe para a sua própria jornada. Quantas vezes você já deixou que uma crítica te paralisasse? Ou permitiu que as dificuldades te convencessem de que não valia a pena continuar? A verdade é que nenhuma dessas coisas define você, a menos que você deixe. Epicteto, um filósofo estoico que viveu como escravo, dizia algo poderoso. A liberdade está em nossa vontade. Ou seja, mesmo sem controle sobre as circunstâncias externas, ele sabia que era livre, porque ninguém poderia dominar sua determinação. E você também tem essa liberdade. Talvez hoje você esteja enfrentando desafios que parecem insuportáveis ou impossíveis de superar. Pode ser um problema no trabalho, uma situação pessoal difícil, ou até dúvidas sobre o seu próprio potencial. Mas sua vontade está sempre com você, pronta para te ajudar a dar o próximo passo. Use-a. Mesmo que o dia esteja pesado, mesmo que as pessoas não acreditem em você, escolha agir. Porque sua força de vontade é como uma semente. Quanto mais você a alimenta, mais ela cresce, até se tornar uma árvore inabalável, capaz de resistir a qualquer tempestade. Lembre-se, o que você se torna enquanto supera os desafios é mais importante do que qualquer coisa que você conquiste no processo. Sua força está em continuar, não importa o que aconteça. 9. Concentre-se nas suas responsabilidades. A força emocional não é um estado que simplesmente aparece. É construída a cada escolha que você faz, a cada ação que decide tomar. Nossa mente, com seus pensamentos e crenças, é a base do nosso poder de escolha. É ela que determina como reagimos às situações ao nosso redor. Mas para transformar essa força mental em algo tangível, precisamos agir. E essas ações são como o asfalto que pavimenta o caminho de uma vida emocionalmente forte. Pense neste exemplo. Você já fez uma compra online? O processo parece simples. Um clique no celular ou no computador e pronto, o pedido está feito. No entanto, o que transforma essa escolha em um produto físico na sua porta são as ações que acontecem por trás. O processamento do pedido, a produção, o envio, a entrega. Assim como essa cadeia de ações torna real aquilo que você comprou, nossas ações tornam real o que acreditamos ser possível em nossa vida.
Concentrar-se nas suas responsabilidades é o ponto de partida. Não se trata apenas de fazer o que precisa ser feito, mas de aceitar que você é o único responsável por construir o caminho que deseja seguir. Quando deixamos de lado distrações e focamos no que realmente importa, criamos um espaço mental onde podemos agir com mais clareza e intenção. Imagine sua mente como um terreno cheio de pedras e ervas daninhas. Cada vez que você se dispersa ou culpa os outros por seus desafios, mais pedras surgem. Mas ao concentrar-se nas suas responsabilidades, você limpa esse terreno e começa a pavimentá-lo, criando um caminho sólido. Essa prática não apenas fortalece suas emoções, mas também dá a você mais controle sobre a direção que sua vida está tomando. Ser emocionalmente forte não significa nunca sentir dor ou medo, mas sim ter a capacidade de transformar essas emoções em combustível para crescer. E isso exige foco. Quando você concentra sua energia no que realmente pode controlar, suas ações e reações, está fortalecendo o músculo da resiliência. Como um atleta que treina diariamente, você se torna mais capaz de lidar com os altos e baixos da vida. Da próxima vez que enfrentar um desafio, pergunte-se: estou focando no que é minha responsabilidade? Essa pergunta simples pode ser o divisor de águas entre sentir-se sobrecarregado ou usar o momento como uma oportunidade de crescimento. Construir um emocional forte é um trabalho contínuo, mas o primeiro passo é sempre se concentrar nas suas responsabilidades. Quando você age com intenção e propósito, transforma seu poder de escolha em algo concreto, criando um caminho que reflete seus valores e objetivos. Lembre-se, o asfalto do seu percurso não se pavimenta sozinho. Suas ações são as ferramentas que tornam seus sonhos e crenças reais. Use-as com sabedoria. Comente no caminho se chegou até aqui. E obrigado por assistir.